Olá, hoje eu queria falar com os judeus messiânicos. Você sabe, os judeus em geral, eles não aceitam o Messias, não aceitam Yeshua, ou Jesus, como sendo o seu Messias, o filho de Davi que viria para reinar sobre Israel. Mas os judeus messiânicos aceitam, então eles têm essa crença em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele prometido nas profecias que viria como o Salvador de Israel e do mundo. Agora, eu tenho conversado com alguns judeus messiânicos, eu tenho frequentado fóruns de judeus messiânicos na internet, e eu tenho percebido que alguns deles, ou muitos deles, são bastante confusos a respeito da sua própria fé, da sua própria condição. Eles não têm assim uma certeza a respeito até de quem eles são, uma certa crise de identidade. Eu não diria todos os judeus messiânicos, mas alguns com quem eu tenho tido contato, eles não sabem quem eles são. Eles eram judeus, praticavam o judaísmo, de repente eles foram evangelizados, eles se converteram, eles receberam Jesus como seu Salvador, mas eles não sabem quem eles são. O que eu sou? Agora eu sou um judeu, continuo sendo judeu, ou não sou mais judeu, agora eu sou cristão. E alguns aceitam isso, outros não aceitam o cristianismo. Eles dizem não, os cristãos não, nós não somos cristãos. Os cristãos perseguiram os judeus durante muito tempo, e os cristãos eles se envolveram com paganismo ao longo da história, então copiaram os costumes pagãos, então eles têm aversão a cristianismo. Outros grupos não, eles não têm problema em se chamarem e se identificarem como cristãos, mas alguns deles não gostam dessa identificação. E é claro, os cristãos de fato perseguiram os judeus no passado, e de fato muitos grupos acabaram recebendo crenças do paganismo, misturando com o cristianismo, mas isso daí não é a forma como nós evangélicos procuramos seguir o cristianismo. Evidentemente nós nos baseamos no cristianismo bíblico, neotestamentário, que os próprios judeus messiânicos diziam que era uma forma de judaísmo, e que com o passar do tempo foi se desviando do judaísmo, se afastando cada vez mais do judaísmo. Então eles acabam criando um racha aí com os cristãos. Alguns judeus messiânicos chegam até ao ponto de não aceitarem as epístolas de Paulo, do apóstolo Paulo na Bíblia. Então eles dizem não, aceito Pedro, aceito Tiago, aceito os evangelhos, mas não aceito Paulo. Alguns falam assim. Então tamanha é essa disputa com relação ao que nós somos. Nós estamos debaixo da lei ainda ou não? Alguns acham que sim, alguns acham que não. Então nós, como cristãos, nós podemos dizer para os judeus que, se eles aceitarem Jesus como Salvador, então eles são o quê? São judeus, mas são raça eleita, sacerdócio real, um povo separado para servir a Jesus Cristo, mas eles não estão debaixo da lei de Moisés. Para isso você teria que ler o livro de Gálatas, estudar o livro de Gálatas, se é que você aceita o apóstolo Paulo como sendo um autor inspirado, né? Alguns têm dúvida a respeito da própria pessoa de Jesus Cristo. Existe uma divisão também a respeito da crença em Jesus. Alguns entendem que Yeshua, Jesus, é o Salvador, é o filho de Davi, é o rei que virá para reinar sobre Israel, mas ele não é Deus. Ele foi criado, ele é uma criatura de Deus, não é Deus. Outros entendem que Jesus de fato é Deus encarnado, como os cristãos ensinam. Então é a segunda pessoa da Trindade. Então existe essa disputa também. Eu conheço uma comunidade judaica de São Paulo que começaram como cristãos, assim, eles se converteram pelo evangelho pregado por cristãos, mas com o passar dos anos, aqueles judeus que foram se achegando a essa comunidade, eles foram se afastando da crença de que Jesus era Deus, e acabaram adotando uma crença de arianismo, de que Jesus não seria Deus. Ele é o Messias, mas ele não é Deus, ele é uma criatura de Deus. E acabaram
adotando uma linha de que voltaram a se colocar debaixo das práticas do judaísmo e da lei. Entendo que estão debaixo da lei. Afinal, eu como judeu, eu devo praticar as cerimônias da lei, eu devo praticar as festas da lei, né? Então, todas essas questões são discutidas entre eles. Hoje eu queria falar especificamente com os judeus messiânicos que aceitam toda a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, o Tanakh no Velho Testamento e também a Nova Aliança, o chamado Brit Hadashah. Talvez eu tenha pronunciado errado, mas essa é a forma como alguns judeus aceitam a Bíblia, como a Bíblia completa na forma como é colocada pelos evangélicos. Então, a Bíblia com todos os livros que os evangélicos aceitam. Então, eu vou falar com esse grupo de judeus. Se você aceita tanto o Velho quanto o Novo Testamento e você está ainda na dúvida a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu não vou falar com aqueles que estão já aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e como Deus. Eu vou falar com aqueles que estão na dúvida e gostariam de ter argumentos, saber quais são os argumentos bíblicos para defender que Jesus Cristo de fato é Deus. Bom, primeiro, o que é que o Tanakh fala sobre, o Velho Testamento fala sobre o Messias? Eu separei alguns textos aqui, eu gostaria de passar rapidamente por eles. Preste atenção no que diz a Bíblia a respeito disso. Então você tem lá, em Miqueias 5:2, falam a profecia a respeito do Messias, e diz que e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando sobre o Messias que virá de Belém e que ele vem desde os tempos da eternidade. Então isso sugere que o Messias é eterno. Isso é discutido, evidentemente, a interpretação desse texto, mas sugere a eternidade do Messias. Nós, como cristãos, entendemos que esse versículo está ensinando isso. Isaías 9:6 também fala sobre o nome do Messias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bom, se ele é Pai da Eternidade, como ele pode ser Pai da Eternidade se ele não for eterno? Então, nós entendemos que o Messias de fato é eterno, mas o Messias eterno? Não, só Deus é eterno, o Messias não é eterno. Então, Deus é eterno, Deus é um só, Deus não é dois, não é três, Deus é um só, como ensina o Tanakh. Então, Deus é eterno, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele é o Rei do mundo. Ele é o único Salvador, como diz Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, somente Deus é o Salvador e Ele é o Rei. Zacarias 14:9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Isso aqui está falando de uma profecia quando diz que o Senhor virá sobre o Monte das Oliveiras e ele vencerá os inimigos de Israel e virá para reinar. O mesmo capítulo, no versículo 16, diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então veja bem, eles estão indo para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor é o Rei da terra. Mas interessante que este capítulo de Zacarias fala muito sobre o Messias. E esse é um capítulo que fala da vinda do Messias para reinar. O Senhor aqui é o Messias. Ele é aquele que reina sobre Israel, aquele que derrota os inimigos de Israel e aquele a quem os povos se reúnem para celebrar e para adorar durante o reino de Deus. Então eles estão aqui nessa descrição.
E o Senhor dos Exércitos é o termo que é usado para ele. Quem é o Senhor dos Exércitos? É Deus. Então, se você entender que este é um capítulo messiânico, então você tem que entender que ele é Deus. Esse Senhor dos Exércitos é o mesmo que em 1 Samuel 17:45, Davi, quando está falando com Golias, ele fala: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, o Senhor dos Exércitos é Deus, e é Ele que está reinando em Israel, lá em Zacarias 14. Então, tudo bem, nós temos essas características a respeito do Senhor, mencionadas no Velho Testamento. Ele é o Criador, Ele é o único Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Salvador. Tudo isso nós sabemos, Ele é eterno. Agora, a respeito de Yeshua, o que é que o Novo Testamento diz a respeito do Senhor Jesus? Bom, alguns textos que eu separei aqui. Primeiro, a respeito daquela dúvida de se eu devo orar ou não para Jesus. Será que eu posso orar para Jesus? Bom, em Atos 7:59, quando Pedro está sendo apedrejado, diz assim, apedrejaram a Estevão. Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Os cristãos no Novo Testamento, aqueles judeus, Estevão era judeu, invocavam, aqueles que criam em Cristo e eram chamados cristãos, eles invocavam o nome de Jesus Cristo. Isso é uma oração. Ele está invocando o nome do Senhor. E ele só pode fazer isso em oração. E na Bíblia toda você só ora para Deus. E Estevão está orando a Jesus, invocando o seu nome. E também Apocalipse 22:20, uma invocação muito comum nos cristãos primitivos. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Então João, o apóstolo João, que também era judeu, está orando ao Senhor Jesus. Você pode e deve sim orar, não só ao Pai em nome de Jesus, como também ao Filho Jesus, que é também Deus, nós entendemos assim. Ele também é chamado de Deus e Salvador em muitos lugares na Bíblia, no Novo Testamento. Eu separei só um versículo aqui, 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então ele é chamado de Deus e Salvador. Tem vários textos que tratam Jesus como Deus. João capítulo 1 é um bastante clássico. Ele também é o Criador. O Pai é Criador, Deus é Criador, mas o Filho também é Criador. Colossenses 1:15-16, o qual é a imagem do Deus invisível. Você não pode ver o Pai, mas você pode vê-lo através do Filho. Quem vê a mim, vê ao Pai, ele disse. Então, ele é a imagem. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo. Então, ele está dizendo aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse termo primogênito gera polêmica muitas vezes. A palavra em grego que é o prototokos, que significa precedência, tanto no tempo quanto em importância. Ele é antes de toda a criação e ele é mais importante do que toda a criação. Por isso, o próximo versículo explica por que ele é chamado de primogênito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é o Criador. O Pai é o Criador, o Filho é o Criador, e tudo é criado para a glória do Pai e para a glória do Filho. Ele é também o Rei dos Reis, assim como o Pai, ou Deus, o Senhor, é mencionado como sendo o Rei sobre Israel, lá no texto do Velho Testamento que nós lemos. Você tem aqui em Apocalipse 17:14, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, é a mesma situação que é mostrada antes no texto de Miqueias que nós lemos,
de Zacarias que nós lemos, em que você tem o Messias sendo vindo sobre o Monte das Oliveiras e ele sendo adorado ali por aqueles que sobreviveram e que venceram em Israel. Agora você tem a mesma coisa aqui em Apocalipse, a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então ele é aquele Senhor, Senhor dos exércitos e Rei dos reis, mencionado no Tanar. A ele a adoração é dirigida em Apocalipse 5:13, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos os sempre. As palavras de louvor são dadas ao que está sentado no trono, que nessa visão aqui é o Pai, e ao Cordeiro, que é o Filho. Aos dois é dado o mesmo louvor, é dada a mesma glória, é dada a mesma exaltação. Isso nós chamamos de adoração. Se Jesus Cristo não é Deus, então este é um texto idólatra na Bíblia. Porque isso não tem outra palavra, seria idolatria você atribuir ao Filho a mesma glória que é atribuída ao Pai nessas palavras, se ele não fosse Deus. Então, nós temos essa adoração a Yeshua, dada no livro de Apocalipse. Por isso é que nós dizemos que tanto o Filho quanto o Pai são um Deus. Agora, fica a seu encargo decidir se ele de fato é um Deus com o Pai, ou então se ele não é Deus, ou se ele é um Deus menor, como alguns dizem, e aí você vai cair num politeísmo, na idolatria. Ou então, a Bíblia ou ela é idólatra, ou ela se contradiz, em um lugar diz que só existe um Deus e depois existem muitos deuses, ou então Jesus Cristo e o Pai são um Deus. Eu encerro com João 20:28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele disse isso a Jesus. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Que Deus te abençoe na sua busca pela verdade e possa te confirmar na fé em Jesus Cristo como seu Deus e Salvador.